aí que a lei foi proclamada no Monte Sinai. É realmente verdade? Vamos mostrar aqui na Bíblia que ela não é verdade. Que pode ser de uma forma equivocada ou não, ela está errada, a interpretação. E está em Romanos 5,19, ó, o que diz a Bíblia. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5,19. Agora vamos analisar esse versículo por partes, né? A primeira parte. Porque como pela desobediência de um só homem, quem é este um só homem que desobedeceu? Seria Adão, foi Adão, né? Muitos se tornaram pecadores. Quem se tornou pecadores? Nós. Assim também por meio da obediência de um só, quem foi esse um só? Jesus Cristo. Muitos se tornarão justos. Pode ser eu, você, todos nós, né? Só depende de cada um, né? Então, está em Romanos 5,19. O próprio texto já diz que foi pela desobediência de um só. Então, a lei já foi proclamada nessa desobediência, né? Ela já existia lei. Porque se não existisse lei, como que havia uma desobediência? Não tem lógica, não tem nexo, né? Então o texto é bem claro aqui em Romanos 5,19, dizendo que começou foi no Éden, né? Com a desobediência de Adão. E foi por isso que Cristo morreu por nós, né? Para justificar a nossa fé, né? Porque se fosse pela nossa justiça, nós não seríamos salvos. Então ficou bem claro aqui que a lei ela foi proclamada já no Éden, né? Ela já existia. E por que Deus ele mandou que Moisés ele recebesse as tábuas da lei se já existia uma lei? Simples, ó. Se você pegar historicamente dizendo, o povo hebreu ele foi levado ao cativeiro babilônico, né? Ele ficou vários anos em cativeiro, né? E foi gerações e gerações, ele foi esquecendo, de certa maneira, o que ele aprendeu, né? Desde o início. Foi por isso que teve que ter aquele tempo no deserto para que o povo relembrasse a lei de Deus. Foi por isso que Moisés recebeu a tábua da lei, para que Deus moldasse novamente o povo escravo que já não tinha mais aquelas raízes, digamos, de Deus, para que eles entendessem a lei de Deus. Olha que interessante. Romanos 7, 12 e 13, ele é bem enfático. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Uma pergunta. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Romanos 7, versículo 12 e 13. Vamos analisar rapidinho também isso aqui para que a gente entenda. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aqui é fácil. Acaso o bom se me tornou em morte? Né? Por que ele diz o bom se tornou em morte? Porque o mandamento, ele mostra, a lei de Deus, ele mostra o pecado. Por isso, consequentemente, a morte. Não é que a lei é ruim, é que a lei tem que mostrar o nosso lado ruim para que a gente se conserte. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, a explicação, por meio de uma coisa boa seria o mandamento, a lei de Deus. Causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então, ao contrário do que as pessoas falam que a lei ela condena, ela não condena, ela mostra o pecado. Porque para que serve a lei? Até na mesma, digamos, na lei secular, lei civil, para que serve a lei? É para condenar? Não, ela é para
para a gente seguir, para que nós não sejamos condenados. Agora, se a gente não seguir a lei, nós vamos ser condenados. E sendo condenados, a gente vai ser preso, ou morto, ou algumas circunstâncias. Foi por isso que Jesus morreu por nós, para que nós fôssemos justificados nele. Porque a lei não condena, a lei mostra o pecado. E Jesus, ele justifica para que perante a justiça dele, para que sejamos salvos. Amém?